Eu estava pensando, será que o pessoal vai pensar quando vê no título O Último Imperador? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de histórias de países que talvez a gente não conheça tantos detalhes? Hoje nós vamos voltar para os anos 1980 para conhecer ou recordar um filme que retrata a história da transição da China enquanto império, enquanto monarquia, para o sistema republicano, que tornaria-se, século depois, a China de potência que nós conhecemos hoje. Tá a fim de conhecer esse filme? Vem conferir comigo. O Último Imperador, The Last Emperor, filme de 1987, dirigido por Bernardo Bertolucci, e protagonizado por John Lone. O filme conta a história de Pu Yi, que em 1950 está chegando na China como prisioneiro político após 5 anos preso pela União Soviética. Um homem que é mais marcante na história de seu país do que muitos podem achar. Ele foi o último imperador da China, antecedendo a história do país republicano, mas sua vida foi muito movimentada, apesar de agora ele ter apenas 44 anos, e vendo que será posto em julgamento na China. Por conta disso, ele tenta tirar sua própria vida, porém sem obter sucesso. Daqui então, nós voltamos no passado para conhecer a história de Puyi, destacando que no vídeo de hoje nós faremos muitas costuras entre a sinopse do filme e a parte histórica e geográfica que estão no pano de fundo. A história política de Puyi começa muito, mas muito cedo mesmo, em 1908, quando ele tinha 2 anos e 10 meses. Para entendermos este imbróglio, vamos voltar um pouco no tempo, chegando em 1856, quando o imperador Shang Feng morre, membro da dinastia Qing, um grupo familiar que liderava em regime monárquico a China desde o século XVII. Quem assume na linha sucessória é seu filho, Tongzhi, que tinha na época apenas 5 anos. E por conta de sua idade, quem assume o posto como regente que nortearia as ações do garoto até ele atingir a maioridade foi sua mãe, Cixi, que não era da linha de sucessão real direta, pois ela era concubina do imperador. Concubinato é um termo utilizado comumente na China para definir uma relação que, se nós traduzíssemos para uma nomenclatura atual do Brasil, seria como uma relação estável. É uma convivência entre um casal de forma onde há relação amorosa, sexual, mas sem o matrimônio, sem a formalização do cerimonial de um casamento. Os imperadores chineses tinham mais de uma concubina, ou seja, formalmente o título inicial, primeiro de Cixi, não é de imperatriz, pois ela não era esposa do imperador. Neste contexto, Cixi acaba se tornando a figura principal do governo, pois, como mãe biológica do imperador ainda criança, ela assume as tomadas de decisões até que ele atinja a maioridade. Porém, quando isso acontece, o imperador Tongzhi morre aos 18 anos, em 1875, vítima de varíola. Só que ele não deixou filhos como herdeiros, portanto, deixando um vácuo no trono chinês e a tomada de decisão ficou nas mãos de Cixi, que nomeia então como imperador o seu sobrinho, Quan Chu. Só que esta nomeação foi difícil, um questionamento sobre a escolha e governo de Quan Chu, marcando pela participação nada discreta de Cixi à frente do país, com tomadas de decisões vindas dela e aparentando que o novo imperador chinês servia apenas como um fantoche que formalizava a consolidação dela à frente do país. O governo Guangzhou, ou melhor, o governo de Cixi, é marcado por uma grande resistência dos chineses contra as tentativas de chegada dos povos ocidentais e as práticas de aproximação comercial barra aculturação e tentativas de ideias colonialistas impostas. Episódios como a chamada Guerra do Ópio são marcados pelos embates entre o governo chinês resistindo à entrada ocidental no país,
porém que geravam insatisfação de parte da população chinesa, que se incomoda com o modelo político do país ao comparar com o que se tinha de espelho com essa chegada europeia. A estrutura monárquica da China garantia a manutenção do poder hereditário sem permitir acesso direto da população à escolha de suas lideranças políticas, e movimentos favoráveis à instalação de um regime republicano começam a rascunhar ideias de pressão contra o Império Chinês. Há muitos detalhes interessantes desses episódios históricos. Mas caso você queira saber mais, deixe seu comentário aqui embaixo para eu pensar no roteiro depois usando outro filme aqui para o canal, ok? Em 1908, o imperador Guangxu, depois de imbróglios envolvendo atritos com Cixi, morre, com muitas divergências entre os historiadores, pois as limitações de informações de época não possibilitaram algo com maior concretude na afirmação, mas com fortes indícios de que, na verdade, Cixi teria mandado envenenar o imperador, pois ela estava já doente e temia que, após a sua morte, o imperador, sem a sua figura como regente, poderia reverter todas as políticas de nacionalização e impeditivos de chegadas de ideias ocidentais na China que ela tanto prezou e lutou. Com isso, Guangxu morre e é preciso escolher um sucessor novamente. Adivinhe, Guangxu não tinha filhos, portanto não tinha mais uma vez uma linha sucessória imediata para seguir no trono chinês. E novamente, Cixi escolhe o sucessor, o pequeno Puyi, de 2 anos, que é seu sobrinho neto, manobra política vista como uma ação pensada por ela para se manter como liderança política da China, criando mais um imperador que seria manipulável e mantendo os seus interesses. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Quer conhecer mais sobre a divisão regional da China? Confira depois o vídeo do canal sobre Kung Fu Panda. E aí chegamos finalmente no filme. Cixi morre um dia após a coroação de Puyi, sendo que o garoto assume ainda com os comportamentos de uma criança de 2 anos e quase 3, querendo voltar para casa, estranhando a presença daquelas várias pessoas estranhas, cuja dinâmica de cotidiano para ele soa tudo como algo novo e estranho. Quando tinha 6 anos, em 1912, Puyi não tem ideia ainda do que está acontecendo no país, talvez ainda entendendo o que seria o seu papel de imperador naquele momento. Nas ruas das principais cidades do país, temos a Revolução de Xinhai, movimento que ganhava força pressionando pela instalação de um regime republicano. Aproveitando-se que a figura imperial do país estava sob a liderança de uma criança e Cixi não estava mais viva para encabeçar o governo do país, os movimentos republicanos ganham mais adeptos com o discurso de inconformismo por todas as regalias pagas pelos cofres públicos e a ausência de opção dada ao voto popular. Sun Yat-sen é o líder do movimento que formaliza a instalação de uma república na China e se torna o seu primeiro presidente, derrubando um sistema monárquico que durava mais de 2.000 anos no país. Mas no filme, nós vemos que para Puyi, pouca coisa de imediato mudou. Isso porque a China republicana aceita respeitar o status de nobreza do pequeno, deixando-o dentro da Cidade Proibida, nome do enorme complexo que serve de moradia real, como uma espécie de prisão domiciliar. Mas Puyi, que vai crescendo, só descobre que ele não terá mais a função de governar a China e que perdeu seu posto de principal liderança apenas quando seu irmão o visita e lhe conta o que aconteceu. E a partir daí, uma série de mudanças em sua vida começará a lhe trazer uma série de dúvidas sobre o que fazer enquanto prática dali em diante. Uma importante virada em sua vida é o envio pelo presidente da China de um tutor, o escocês Reginald Johnston, que educa Puyi com premissas e acesso a leituras ocidentais, ideias trazidas pelo movimento republicano que tanto insistiu pela derrubada do regime imperial. A ideia é que ele tem estas ideias vindas de fora, mas também se situe dentro deste mundo moderno do século XX, onde os laços e convívios de abrangência internacional tanto se expandiram.
Tais ideias da dimensão global e as noções de sua realidade, conforme se torna maduro e consciente de sua situação, criam em Puyi ideias de inconformismo com sua presença no confinamento e instala nele o desejo de sair da cidade proibida. Mas este filme retratará mais passagens de sua vida. Então, para você conhecer mais destes episódios e por que ele estava preso na União Soviética, você confere o filme e então depois você me conta o que achou. Ou deixe sua mensagem aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E aí, você conhecer esse filme? Gostou da história? Bom, a gente vai fazer uma série de vídeos explicando essa transição política da China. Paramos aqui, nesse processo dela imperial para se tornar república. Mas até a consolidação dela enquanto potência, tem mais histórias para a gente abordar. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!